Certo, vamos para a pergunta, sim. Tem pergunta ali com o Rômulo já, ele que vai tocar essa parte. Curtiu a palestra? Tudo certo? Claro, sempre um prazer. Para mim, fazer a palestra, dar a palestra também é uma diversão, então agradeço aí pela oportunidade e vamos lá para as perguntas. Tá certo. Show de Vamos lá, bola, Rômulo. Rodrigo. Obrigado, então, pela palestra aí. Parabéns. Dados Prazer, sempre Rômulo. atualizados, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre dados na minha palestra, a importância de se trabalhar com eles e criar uma estratégia empresarial com base nisso, e a Bessoar nos ajuda muito nesse sentido. Vamos lá. O José tá perguntando aqui, vamos lá. O que está faltando em regulamentações para dar mais estabilidade e dinamizar o setor para o setor fotovoltaico? Vemos sempre notícias que o setor é subsidiado e que isso vai acabar mudando, regulamentação, etc, etc. Acho que o principal aqui é o que está faltando, né, de regulação para o setor para ter mais estabilidade. Legal, José, obrigado pela pergunta. O Brasil ele começou tarde no uso da tecnologia e nós ainda não temos, por exemplo, um marco legal estável, previsível, claro, para quem quer gerar e usar a sua própria energia renovável, né? Nós temos um marco regulatório, mas a regulamentação, que vem lá de 2012, um trabalho que começou em 2010, eu tive a oportunidade de participar e acompanhar esse trabalho desde o seu comecinho. A regulamentação ela é instável, ela é volátil, ela pode mudar a qualquer momento. Então é muito importante que a gente tenha não só regulamentação que operacionaliza as condições da geração própria de energia limpa e renovável, em especial a energia solar, mas que nós tenhamos uma lei que estabeleça os critérios de como essa regulamentação vai funcionar, até para que essa regulamentação seja no melhor interesse público da sociedade. Porque a gente sabe que 9 em cada 10 brasileiros, segundo pesquisa Ibope Inteligência, quer gerar a própria energia limpa e renovável. Então, por isso, a AB Solar tem trabalhado junto com o Congresso Nacional na construção desse marco legal. Várias instituições estão envolvidas nesse trabalho também. Nós fazemos parte de uma coalizão, para vocês terem uma ideia, de 38 entidades que apoiam o projeto de lei 5829 de 2019, de autoria do deputado Silas Câmara e com a relatoria atual do deputado Lafayette de Andrada, e que busca justamente isso, criar esse marco legal. Dentre essas instituições, a gente tem o agronegócio com a CNA, comércio de bens, serviços, turismo com a CNC, os consumidores representados pela maior entidade de defesa do consumidor do Brasil e da América Latina, que é a Proteste, que é a favor do projeto de lei, né? E esse projeto de lei, o que ele vai criar é essa estabilidade, essa clareza para todos vocês também que investem no setor, que acreditam no setor, e para os consumidores e para os investidores que trazem dinheiro para esse mercado acontecer, de quais vão ser as regras no futuro, nos próximos anos, e como isso vai avançar. Então, esse projeto de lei, ele já prevê regras equilibradas que vão ter uma parte de remuneração da infraestrutura elétrica, mas que não inviabilize o desenvolvimento do mercado e do setor. Porque assim a gente garante o crescimento sustentável do setor e de longo prazo. A empresa de pesquisa energética do governo federal recentemente lançou o seu caderno sobre geração distribuída com as projeções do mercado até 2031 e incluiu nas suas análises como é que seria o crescimento do mercado com esse projeto de lei. E a gente percebe que sem esse projeto de lei, se a gente tivesse as mudanças de regra que antes a Agência Nacional queria, comparando com esse projeto de lei, a gente vai ter um crescimento de mais de 10 gigawatts no setor solar fotovoltaico, só em geração distribuída, a mais. Quer dizer, é um avanço muito relevante. Então a gente não pode perder esse desenvolvimento, esse caminho. O Brasil não pode andar na contramão do mundo e a gente precisa desse marco legal. Fora isso, só comentar que a gente também tem trabalhado junto com estados e municípios para lançar programas e ações
para acelerar o uso dessa tecnologia, também com apoio dessas instituições. E eu vou citar só o exemplo aqui, Rômulo, rapidinho, do estado do Espírito Santo, que no final de 2020 lançou conosco o programa Gerar, e esse programa ele busca justamente acelerar o uso de energias renováveis no Espírito Santo, com destaque para a energia solar. Dentre as ações do programa Gerar, todo prédio público novo, toda nova edificação pública estadual no Espírito Santo já vai ter que vir com fotovoltaica de fábrica. Veja que ótimo exemplo que o Estado está dando para outros estados brasileiros. A gente espera replicar esse conceito ao longo do Brasil e com isso ajudar também a criar novas oportunidades para o setor. Show de bola. Aqui mais um elogio do que uma pergunta. Vamos ver aqui, a Bruna mandou, obrigado, Rodrigo. Bruna Carvalho, obrigado, Rodrigo, muito boa apresentação. Aqui o Gustavo Togashi está perguntando se a apresentação ficará disponibilizada. Ficará e já está, né? Na plataforma. Com certeza. Pessoal, onde que baixa mesmo? Pode confirmar? Tem informação? Como é que funciona? Parte direita do vídeo. Tem o link de acesso para vocês fazerem esse download, então, da palestra. Todas elas vão ficar disponíveis, é isso, pessoal? Na parte de infos, pessoal. Ali onde tem o chat, do lado tem infos. Ali tem download do material, tá? Então, está disponível lá. Vamos ver se tem mais uma perguntinha. Enquanto o Pedro termina a palestra dele aqui, vamos aproveitar ao máximo, né, Rodrigo? Com certeza. Aproveito já para agradecer aí o elogio, o comentário da Bruna também. Obrigado. Show de bola. A Bruna, na parte de perguntas também, participou ali. Poderia comentar sobre incentivos fiscais no Brasil? Ótimo, ótimo ponto. Eu queria aproveitar e fazer um comentário, Rômulo, porque a gente, às vezes, do setor, a gente está olhando tanto para a fotovoltaica que a gente acaba perdendo um pouco a visão do todo. Saiu um relatório novo, inclusive muito interessante da Bloomberg, falando um pouco a respeito de incentivos no setor de energia. Eu estou abrindo um pouco o escopo para fora da fotovoltaica, porque é importante que a gente possa também comparar com o que acontece em outros setores. Eu queria pedir o apoio de todos vocês para informar a sociedade nesse sentido. O mundo ainda incentiva prioritariamente fontes fósseis de geração de energia elétrica, petróleo, gás, carvão. A gente precisa quebrar esse círculo vicioso de continuar preso no século XX. Então, quando a gente fala de incentivo, e a primeira pergunta foi muito sobre isso, o pessoal fala que tem aí muito incentivo, muito subsídio para a energia renovável. Negativo. O Brasil ainda tem muito subsídio, para a energia fóssil. São quase 100 bilhões de reais, segundo o levantamento feito no ano passado, no final do ano passado, divulgado, em subsídios para combustíveis fósseis no nosso país. Se a gente estivesse direcionando esse recurso para a transição energética sustentável e para acelerar as fontes renováveis, a gente estaria numa trajetória totalmente diferente. É preciso, portanto, primeiro, trazer essa informação para a sociedade, nem todo mundo conhece, e segundo, quebrar esse círculo de ficar preso no século XX com essas fontes fósseis. Agora a gente precisa mudar o nosso horizonte. E nesse sentido, é fundamental, sim, que nós tenhamos bons incentivos e boas políticas públicas para a energia solar fotovoltaica. Nós temos trabalhado em algumas frentes que são muito importantes. Carga tributária é um problema sério no Brasil. Nosso país cobra muito imposto. Então a gente precisa diminuir imposto sobre equipamentos, sobre serviços e sobre energia gerada pela fonte solar fotovoltaica. A gente trabalha nas 3 frentes na B Solar. A gente também está trabalhando na redução de impostos sobre baterias e equipamentos de armazenamento de energia elétrica. Isso vai ajudar a gente a potencializar esse segmento que hoje tem uma carga tributária, uma bateria tem uma carga tributária de mais ou menos 70% a 80%. É um absurdo. Quer dizer, é muito pesada a mão do governo em cima aí dos impostos sobre bateria. Se a gente conseguir equalizar essa situação, a gente já resolve uma parte importante do problema. Aonde dá para também trabalhar incentivo é na parte de financiamento. Tem muitas linhas de crédito aí que têm apoio do governo para se tornarem mais acessíveis para a sociedade. A gente recentemente fez um trabalho importante com o Ministério da Agricultura
e conseguiu incluir a energia solar fotovoltaica numa nova linha de crédito do governo federal, Programa de Agricultura de Baixo Carbono, ABC. E também aumentar a quantidade de recurso que estava disponível para as linhas de financiamento do agro que a energia solar fotovoltaica pode acessar. A gente aumentou em 56% esse recurso do ano passado para esse ano. Esse é o tipo de ação estrutural que a Absolar faz para ajudar vocês na ponta a terem mais ferramentas para fazer as suas vendas, para buscar os seus clientes, para crescer os seus negócios, para gerar riqueza e oportunidade. Perfeito. Um trabalho que muitas vezes o pessoal não fica nem sabendo, né, Rodrigo? Usufrui do benefício, mas não sabe da luta que foi por trás disso, né? Pois é, por isso eu agradeço muito a oportunidade, Rômulo, que você nos dá aqui também de dividir essa informação com a sociedade, com o nosso setor em especial, porque informação é a primeira ferramenta para o pessoal poder tomar uma boa decisão. Então, e aí eu faço mais uma vez aquele convite. Se vocês não tinham nem ideia de que a Absolar fazia esse tipo de atividade, vem conhecer o nosso trabalho para saber tudo mais que a gente pode fazer e tem feito para ajudar o mercado e o setor. E quem sabe a gente possa contar com o apoio de vocês e o envolvimento de vocês nisso também. Show de bola, Rodrigo. Obrigado, então, pela tua apresentação. Eu acho que já temos o... Não? Ainda seguimos com a outra palestra, né? Pedro está palestrando ainda. Tem mais alguma pergunta? Tu queres já pergunta que não falta aqui, Rodrigo, na verdade. Podemos, então, encaminhar mais uma, Rodrigo? Podemos, vamos nessa. Tem uma aqui que eu acho que é a cereja do bolo, né? Com a devida regulamentação, foi o Jefferson Lima. Com a devida regulamentação, o Brasil teria condições de ser a maior ou uma das 3 maiores potências em energia solar, imagino que do mundo? Obrigado. Obrigado, Jefferson. Obrigado aí pela pergunta. Olha, a gente com certeza tem condições de ser uma das lideranças. Se vai ser top 3, top 5 ou top 10, a diferença entre você estar lá no topinho, lá na ponta da montanha, ou você estar um pouquinho mais abaixo, tem a ver sim com boas políticas públicas. Isso faz toda a diferença, tá? Então, eu diria que a gente precisa trabalhar isso. A gente tem um potencial gigantesco, porque o Brasil é a maior economia da América Latina e é o maior mercado de energia elétrica da América Latina. Nós temos uma população, né, de mais de 200 milhões de pessoas, um território continental e tropical, ensolarado de norte a sul. Então, não nos falta potencial. Potencial a gente tem de sobra. Só para dar uma ideia para vocês, se a gente aproveitar as melhores áreas de geração para geração de energia solar no Brasil, a gente consegue instalar o equivalente a mais de 160 vezes a matriz elétrica brasileira inteira, usando áreas de solo. E de telhado é mais de um Brasil em potencial nos telhados das residências, comércios, indústrias e propriedades rurais. Então não falta potencial. A gente precisa sim de boa política pública. E isso a gente faz construindo com o poder executivo, com o poder legislativo e com os estados e municípios. Eles podem ajudar a gente muito. Vou dar mais um outro exemplo então de ação que a gente fez. Com a Prefeitura de Salvador, a gente construiu o programa do IPTU amarelo. Um IPTU, é um desconto de IPTU para quem investe em geração solar. Quanto mais você gera a própria energia, maior é o desconto de IPTU para incentivar as pessoas a gerarem mais energia elétrica. Esse desconto já está ativo desde 2018, quando o programa foi lançado. E a gente está levando esse conceito para outras cidades do Brasil, outras capitais do nosso país, e estamos levando também o conceito dos programas estaduais. Eu falei aqui do Espírito Santo, mas a gente trabalha com vários estados, fizemos isso com Goiás, Pernambuco, Minas Gerais, estamos trabalhando com São Paulo nessa linha, Rio Grande do Sul, vários estados aí, Tocantins, para fazer essa tecnologia chegar cada vez mais adiante. Perfeito. Tem uma pergunta do José Neto aqui, Rodrigo, que ela é uma afirmação / pergunta. Ele fala, por que não é incentivado o sistema de cooperativas no Brasil, assim como é na Alemanha? A Alemanha, ela é um país de referência em cooperativas, né? E o Brasil, eu diria a região sul do Brasil em especial, que tem uma colônia muito grande de alemães,
trouxe essa cultura também. A gente vê muito forte cooperativas rurais, e a gente está vendo, sim, isso começa a avançar, cooperativas de energia, né? Inclusive, trabalhamos em conjunto com organizações de cooperativas brasileiras para levar esse conceito adiante. Divulgamos no passado, inclusive, um guia de como montar a sua cooperativa. Mas eu diria que um dos grandes desafios, um dos grandes gargalos, ainda é a insegurança jurídica. Quando a gente tiver uma lei clara que estabeleça as condições para essas cooperativas de forma mais permanente, mais sólida, as próprias pessoas vão ter mais clareza e vão ter mais facilidade em aderir. Outra questão importante é a questão jurídica. Criar uma cooperativa no Brasil ainda é um processo um pouco mais complicado. Você tem algumas regras, algumas exigências, números de participantes, questões estatutárias que você precisa acompanhar, né? Questões também de administração da cooperativa, e isso às vezes acaba sendo um desafio. Mas, quando você tem empresas que tocam esse tipo de atividade, a parte jurídica, administrativa, burocrática, processual, isso pode virar um serviço, pode virar uma oportunidade de negócio, quer dizer, montar e gerenciar essas cooperativas e aí fazer a ponte com os consumidores que querem ser cooperados, membros dessas cooperativas. Também queria destacar, só para finalizar, no mundo cooperado, um segmento que a gente tem um grande respeito e uma grande admiração e que são muito parceiros da fotovoltaica, que são as cooperativas de crédito. Elas são instituições financeiras cooperadas, em que uma pessoa, quando tem uma conta numa cooperativa de crédito, ela é sócia do banco, por assim dizer, ela é parte dessa cooperativa também. E as cooperativas de crédito, elas saíram na frente para oferecer financiamentos competitivos para solar fotovoltaica, e a gente espera agora, com também bateria, armazenamento de energia elétrica, elas tomem a dianteira e ajudem a gente a ampliar o uso dessa tecnologia no país. Show de bola. Tem uma pergunta polêmica, que ela é minha? Não, tô brincando. Ela não é polêmica. Na verdade é assim, Rodrigo, uma curiosidade, né? O pessoal aqui que está comentando muito talvez não esteja ciente do PL 5829. O que justifica essa certa esfriada na votação, né? Do 529, em que pé que está, né? Eu sei que a Bárbara vai trazer isso ainda, mas o que travou essa votação? Estava muito quente até nos grupos, enfim, o pessoal estava comentando muito, deu uma esfriada. O que justifica essa esfriada no momento que a gente está tendo uma crise hídrica tão grande no Brasil, que é algo que nos ajudaria, né, na votação e na aprovação dessa PEC? Obrigado, ótima pergunta, Rômulo. Bom, aqui o ponto é o seguinte, nesse momento o Congresso Nacional está em período de recesso, e o recesso parlamentar é um período em que não funcionam nem as comissões, nem o plenário, não tem votação acontecendo, né? Então, nesse período de recesso, isso também muitos estados, muitas assembleias legislativas, muitas câmaras municipais também estão nesse período de recesso. A gente, no entanto, não parou o trabalho, a gente continua nos bastidores, quer dizer, junto com as lideranças parlamentares, os partidos, as instituições apoiadoras do projeto de lei, as instituições de governo, mantendo uma interlocução e uma articulação para não esfriar essa pauta, né? Mas o Congresso está em recesso, quer dizer, a gente precisa também entender que no momento de recesso não se vota, eles não estão votando absolutamente nada, né? Agora, eu queria destacar a importância, e a gente vai precisar muito do apoio de todos vocês, na volta do recesso parlamentar, para esse tema ganhar mais força e ganhar mais presença. O Rômulo bem falou, a gente está no meio de uma crise hídrica. A gente está numa situação delicada da nossa matriz, com todas as termoelétricas acionadas. A gente está importando energia da Argentina e do Uruguai a preço de ouro, gente. A mais de R$1.000 o megawatt-hora. Caríssima essa energia, para não ficar sem energia. Então, a geração solar, ela é parte da solução. O governo ele precisa dar mais foco para contratar a geração solar nas grandes usinas, para trazer mais segurança para a geração distribuída avançar, incentivar a população a fazer uso dessa tecnologia. E o projeto 5829, o projeto de lei, ele é o grande sinal que precisa ser dado ainda esse ano para o governo, e nós não podemos perder a janela de oportunidade.
porque esse segundo semestre a gente vai ter várias pautas pesadas, complexas do Congresso Nacional acontecendo, e ano que vem é ano eleitoral, então a gente sabe que o foco dos deputados, dos senadores muda, né? Muda para as eleições. Então a gente precisa sim de um esforço concentrado aí a partir do retorno desse recesso parlamentar, que vai acontecer já em agosto, o retorno do recesso parlamentar, para que a gente possa retomar com força esse debate, buscando não só pautar o projeto de lei 5829 no plenário, mas aprovar o projeto de lei 5829 na Câmara e depois no Senado. E aí isso vai para a sanção presidencial e vira lei de fato. Então, contamos com o apoio de todos vocês nesse processo. Vai ser fundamental o engajamento de vocês com os seus deputados, os seus senadores nos seus estados, né, os deputados federais e os senadores, nos seus estados, nas suas bases, sotaque com sotaque, dizendo para eles da importância deles apoiarem, deles votarem a favor do projeto de lei. E aí vou fazer já um adicional aqui, Rômulo, da emenda número 16, que é a emenda do projeto de lei que nós estamos apoiando com todas aquelas instituições que eu comentei, 38 delas, a favor de que a gente tenha uma cobrança menor sobre a energia que é injetada na rede. A emenda 16, do deputado Evandro Roman, a autoria dele, é uma emenda que ajuda muito o setor solar fotovoltaico, então apoiem também a emenda 16. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, eu vou até complementar ela, mas é basicamente a do Luciano Fernandes. Como lidar com o conflito de interesses, né? Interessante, porque a pergunta dele vai ao encontro do que eu defendo, né? Que a gente briga muito com o distribuidor, e ele pergunta, o conflito de interesses com geradores e distribuidores de energia, né? De origem hidrelétrica e termoelétrica, onde nasceu o jargão tarifário sol, tá? Aí eu coloco uma ênfase maior, a gente viu alguns movimentos, né, na mídia aí, sendo pagos por algumas associações, né, distribuidoras, etc., trazendo várias coisas que a gente sabe que não faz sentido, mas defendendo a visão que eles acham ser a correta. Basicamente, está perguntando como lidar, aqui eu remeto a outra pergunta, que é como a AB Solar tem auxiliado o mercado, sei que tem ações, então eu queria que você comentasse um pouquinho para barrar essas fake news que surgem, né? Inclusive em meios de grande alcance, né? Ótimo, Rômulo. Obrigado aí pela pergunta e pela oportunidade. Primeiro, eu diria o seguinte, quando um novo mercado, um novo setor, uma nova tecnologia surge, né, ela naturalmente pode ser entendida por quem já está no mercado como uma oportunidade ou como uma ameaça. Então, infelizmente, a gente vê as duas coisas acontecem. Alguns grupos, algumas empresas, alguns agentes, algumas instituições, etc., encontram nessa tecnologia uma oportunidade. Outras falam, opa, peraí, isso aí vai trazer desafios para o meu modelo de negócio atual, eu estou aqui confortavelmente sentado na minha cadeira, no meu modelo de negócio, faturando meu dinheiro e eu não quero risco para o meu negócio, eu não quero problema. Isso não é uma novidade do setor fotovoltaico, tá? A gente viu isso acontecer, por exemplo, vamos voltar um pouquinho mais, né? A gente viu isso acontecer quando a gente teve as renováveis começando a se tornar mais competitivas no Brasil e no mundo. Aconteceu com energia eólica, aconteceu com biomassa, com a própria hidrelétrica, que em muitos países sofreu pressão e resistência das termoelétricas. Isso acontece em outros setores, vamos dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, né? Uber, quando começou a ter aí a opção das pessoas pegarem o Uber versus o táxi, as pessoas poderem ali escolher o seu hotel ou a sua acomodação fora de hotéis, né? Com opções aí, Airbnb e outras, e isso só vai aumentar, quer dizer, quando a gente vai chegar para uma economia cada vez mais compartilhada, digitalizada, vai ter ameaças aos modelos tradicionais. Esses modelos tradicionais, vou dar outro exemplo, banco, instituições financeiras, com as fintechs chegando aí, por aí vai. Quer dizer, você tem duas formas de atuação. Esses que enxergam como desafio, como ameaça, eles se entrincheiram, quer dizer, tentam criar as suas leis, as suas regulamentações, as suas cobranças,
para tentar atrasar a mudança. Quer dizer, constrói uma barreira para tentar atrasar a mudança. E outros fazem o contrário, se preparam e se adaptam para surfar a onda. Só que essa onda, gente, no caso da energia solar fotovoltaica, não é uma marolinha não, é um tsunami. Não vai ter barreira que vai segurar a gente, não vai ter muro que vai parar a gente. Porque a nossa tecnologia já é a mais barata do mundo. Quer dizer, as pessoas já estão escolhendo, não é a energia solar porque ela é sustentável, porque ela é bonitinha, é porque ela é barata, é acessível, é o que vem aí, né? Então, nós precisamos sim nos unir, aí eu volto ao ponto que o Rômulo falou, nenhuma empresa enfrenta essas ameaças de grupos estruturados, de grandes forças consolidadas, sozinho, né? Vocês não têm como sozinho aí tentar vencer esse cabo de guerra, a gente precisa se unir. E o ambiente para a gente se unir é o ambiente associativo. Quando um setor como o fotovoltaico começa, a AB Solar, que representa e defende esse setor, o trabalho dela é para a vida toda, nunca mais a gente pode parar. Porque se a gente dá mole, se a gente relaxa, os outros setores vão tentar ocupar esse espaço. E a gente é que tem que se preparar para ir abrindo o nosso horizonte de trabalho e ocupando o nosso legítimo espaço nesse mercado e nesse setor, como os analistas de mercado projetam, né? Se a gente não tiver essa iniciativa, a gente corre o risco, sim, de ser freado no nosso desenvolvimento. Então, a gente tem feito um trabalho muito intenso junto à imprensa nacional, todos os veículos de comunicação, inclusive lançamos campanha nas rádios nacionais, como Rádio CBN, para poder divulgar a energia solar fotovoltaica como parte da solução, falamos de crise hídrica nas nossas campanhas, né? De modo que a gente pudesse justamente aí trazer mais visibilidade para essa tecnologia e defender essa tecnologia desses ataques e dessas inverdades que em alguns casos foram ditas, né? Também teve aí vídeo mal intencionado circulado nas redes, tentando colocar na energia solar uma imagem de primo rico, você percebe? Coisas assim que são golpe abaixo do nível da cintura, eu diria, Romulo. Quer dizer, a gente tem que defender o setor desses ataques e a gente precisa efetivamente esclarecer para a sociedade os ganhos, os benefícios que a nossa tecnologia traz para o Brasil. Então, esse é o caminho que a gente vai trilhar, né? É o caminho de defesa do setor, de defesa dos interesses do mercado e de defesa também da nossa evolução para o futuro, para que o Brasil não fique preso e amarrado em tecnologias do passado que não querem perder o seu espaço. Comparo muito com os vendedores de querosene, né? Quando surgiram as primeiras lâmpadas elétricas, eles falavam que era perigoso a eletricidade. Então, eles não queriam deixar de vender o querosene deles, né? E a gente tem muito vendedor de querosene ainda no Brasil. Inclusive, essa do vídeo, ela foi pequena, né? Sabe que na guerra das correntes, né? Corrente contínua e alternada, para provar, né? O pessoal da corrente contínua queria provar que a corrente alternada era perigosa, matava animais, passava um monte de fio elétrico neles e dava um choque para matar e mostrar em praça pública que era perigoso. Então, sempre vão ter esses movimentos. Eu achei interessante, você falou que é uma tentativa de frear, mas eles sabem que não dá para parar, né? Então, eles se juntam, né? Eu vou comentar na minha palestra sobre um pouco das revoluções industriais e aí lá a gente fala também de o que aconteceu com as empresas que tentaram não seguir esse fluxo de uma revolução como a que a gente tem agora no campo energético, né? Exatamente, Rômulo. E só para também complementar com um exemplo de energia, você trouxe muito bem a questão da guerra das correntes, né, que ficou marcada aí na história. A gente vê também que no passado muitas empresas de óleo e gás negavam o aquecimento global e o impacto que as atividades do setor deles tinha no aumento das emissões e no aumento da temperatura do planeta, mas negavam assim, descaradamente. Apresentavam estudos, contratavam cientistas, pagavam por campanhas na imprensa para dizer que não, que imagina, o ser humano vai ter condições de mudar a temperatura do planeta, que absurdo. Quer dizer, isso tudo é dique, é construir dique. Só que a verdade você não segura, quer dizer, a ciência vai mostrando que efetivamente a gente precisa conter as emissões
E aí, o que acontece? Por bem ou por mal, as empresas migram para a nova realidade. Então, hoje, a gente vê, isso já não é mais caso isolado, todas as grandes empresas de petróleo estão se tornando empresas de energia e passam a investir em novas fontes renováveis. Elas estão, por força da necessidade, migrando, né? Então, esse é um processo também que a gente precisa entender e que a gente precisa ter a abertura de quanto mais essa migração acontecer, melhor, porque a gente tem que acelerar essa transformação. Não dá também para a gente querer dizer, ó, vocês não vão jogar no nosso jogo. A gente não pode virar aquilo que a gente critica, né? Então a gente não pode ser protecionista, defender não, só eu posso fazer, ninguém mais pode fazer. Todo mundo pode fazer, competindo de forma justa no mercado. O que não pode acontecer é alguma empresa que tenha poder econômico, que tenha rede de contatos, que tenha informação privilegiada, usar essa informação em favor do seu negócio. Isso não, isso de forma alguma, porque isso desequilibra o jogo. Tem que ser um jogo fair, honesto, entre todas as partes.